Fala galera, meu nome é Wilker, este é um novo vídeo do meu canal. Eu já queria dizer de antemão que eu sou contra o nazismo, eu sou frontalmente contra o nazismo, eu sou radicalmente contra o nazismo, eu discordo diametralmente de cada ideia nazista e eu acho que o nazismo foi uma das piores catástrofes que aconteceram na humanidade, uma das coisas mais tristes que aconteceram na humanidade. Eu acho que esse episódio do Flow merece uma reflexão. O vídeo de hoje a gente vai fazer um monólogo, né, de um merda, né, que é este quadro, para falar sobre o que aconteceu no Flow Podcast, mais precisamente sobre a fala do Monark. E eu já quero dizer de antemão que eu discordo diametralmente do que ele falou. Não existe defesa plausível do que ele falou. Eu concordo com o que aconteceu com ele depois que, enfim, que aconteceu toda essa atrocidade, que ele foi demitido do Flow e etc. Mas eu acho que é importante a gente jogar uma luz de como que aconteceu isso, de como que chegou a essa fala atroz do Monark. E, enfim, vamos lá, vamos tentar contextualizar tudo isso, né? Os convidados do Flow desse dia foi a Tabata Amaral e o Kim Kataguiri. O Kim Kataguiri é um liberal, a Tabata Amaral uma progressista, né? O Flow, ele, apesar disso que aconteceu, ele tenta sempre ter uma pluralidade ali de ideias, pessoas diferentes, etc. E a conversa chegou nesse rumo quando eles estavam discutindo se o comunismo tinha que ser ilegal, né? Por que só alguns sistemas totalitários no Brasil eram, como é que eu posso dizer, combatidos e outros não? Por que que o comunismo, no caso, ideias totalitárias que vêm do comunismo, a gente não deixou ilegal e etc. E aí o Monark, ele falou que era a favor de existir um partido comunista no Brasil, e aí depois ele falou essa besteira, né? Justamente porque o Monark, ele sofre de um mal que, na minha opinião, todo mundo está sofrendo desse mal de alguma forma, que é a doença chamada ideologia. Eu falei disso no outro vídeo, lógico, de forma mais descontraída, tentando ser engraçadão, etc. Mas esse eu vou fazer um tom mais sério. Que o problema de quando você tem uma ideologia é que tudo ao seu redor você enxerga de forma ideológica. Tudo vira política. Você não consegue tirar a lente ideológica. Você acaba vendo uma opinião antagônica sua em tudo e tudo vira uma discussão, vira uma guerra. E o fato do Monark ele ter uma visão libertária, apesar dele falar que não é, obviamente ele tem uma visão libertária das coisas, faz com que ele tenha uma linha de raciocínio de que a gente precisa legalizar o nazismo, que eu discordo diametralmente, porque aí a gente vai saber quem que é o nazista e a sociedade vai reprimir esse nazista, vai oprimir, vai ser contra esse nazista, a gente vai saber onde esse cara tá, a gente vai poder combater o nazismo através da sociedade e da cultura. Mas esse argumento, cara, acredito eu que ele tirou do libertarianismo e também da legislação americana, que lá é legalizado ter partido nazista, infelizmente, a Ku Klux Klan, etc. Mas por que que a legislação americana autorizou isso, apesar de eu discordar? Porque lá, cara, existe o conceito de propriedade privada um nível muito atroz, assim. A propriedade privada é muito sagrada nos Estados Unidos e os Estados Unidos usa isso meio que como um meio de saber, um meio de controle quem são essas pessoas, quem são esses grupos. Vou te dar um exemplo, existe uma religião barra seita, que é a cientologia, que ela cometeu uma porrada de crime e ela não é pega. Por que que ela não é pega? Porque ela tem uma propriedade, tem gente rica no meio que acaba comprando o judiciário, etc.
Porém, contudo, os Estados Unidos sabe quem são as pessoas e uma hora ele vai conseguir combater essas pessoas. Então é mais ou menos nessa linha de raciocínio que existe essas entidades discrepantes como o nazismo, essas entidades políticas como o nazismo lá, o antissemitismo lá, a Ku Klux Klan e etc. Eu discordo dessa visão, mas foi o meio que os americanos formularam para tentar controlar essa porcaria que é essas ideias desumanas e etc. E eu acho que o monarca, apesar de não existir nenhuma defesa plausível, o fato de ele ser libertário, ter essa mentalidade libertária, ele encaminhou a conversa até chegar nisso, entendeu? E aí é que tá, cara. Se todo o discurso deve ser liberado na visão desses caras, e se um mandante de um crime proferir isso, falar eu quero que você mate tal pessoa, nessa sociedade libertária, ele seria punido? Porque se todo o discurso deve ser liberado, então esse cara seria o punido ou o cara que matou? Queria. Aí você acaba vendo que é pobre essa ideologia libertária. Porque ela não é aplicável e porque essa ideologia libertária esquece a premissa de que o homem é lobo do homem, saca? Eu acho que os liberais também esquecem um pouco disso quando falam daquele lance de mão invisível do mercado, essas coisas todas aí. E eu acho que essa linha de raciocínio pobre, infantil, de certa forma, fez com que o monarca falasse essa atrocidade e chegasse a esse ponto, entendeu? Mas aí, cara, também tem uma coisa que me incomoda muito, cara, nesse cenário de cancelamento, de quem tá cancelando, etc. Porque agora tá parecendo democrata de ocasião. O que é um democrata de ocasião? É um cara que, quando o lado dele defende totalitarismo, defende ditadura, aí vai vir influenciador, até no Twitter lá tava querendo roubar o galho falando: será que eu vou ter que fazer um vídeo explicando por que o comunismo não deve ser proibido como o nazismo, não sei o que, com essa prepotência, arrogância de achar que é mais inteligente de todo mundo, etc. Mas o fato é o seguinte, cara, o Holodomor matou cerca de 15 milhões, o comunismo no mundo matou cerca de 100 milhões se somar o chinês com o soviético. Por que a gente autoriza que existe um partido que, beleza, na causa do partido realmente não vai ter nada falando que o partido quer matar alguém, etc. Mas no discurso tem a toda hora, a torta direita por aí. Eu vou citar um nome aqui, o próprio Jones Manuel. O cara falou em público que tinha que matar chefe, tinha que matar patrão, degolar patrão. Uma das tarefas fundamentais da gente é estimular o ódio de classe. A gente tem que acordar todo dia querendo esfolar o patrão. A gente tem que acordar todo dia querendo pegar pelos cabelos cada um daqueles ministros do STF, se puxar pelo fundo, sai a peru. Pegar pelo cabelo cada um daqueles ministros do STF, cada um, o presidente da Câmara dos Deputados, o presidente do Congresso, tem que odiar, tem que xingar, tem que ter uma fonte de ter raiva, tem vontade de cuspir, tem que odiar a burguesia brasileira e todos os seus representantes. Cara, é ruim ter um patrão, mas, cara, a ponto de matar ele. Por que não tá tendo cancelamento do Jones Manuel? Por que é uma moral seletiva nisso tudo? Quando o Mauro Iazzi falou que conservador tem que ser morto a fuzil e ser enterrado. Nós sabemos que você é nosso inimigo, mas considerando que você, como afirma, é uma boa pessoa, nós estamos dispostos a oferecer a você o seguinte: um bom paredão, onde vamos colocá-lo na frente de uma boa espingarda, com uma boa bala, e vamos oferecer, depois de uma boa pá, uma boa cova, né? Com a direita e o conservadorismo, nenhum diálogo, luta. Muito obrigada, Mário. Falou em nome do PCB. Cara, por que o Mauro Iazzi não foi cancelado por essa galera? Pera aí, a gente não é democrata? A gente não acredita nos direitos humanos? Por que é seletivo essas coisas? Quando um político do campo de
da esquerda defende ditadura, defende ditador, a gente não cancela ele. Por que a Angela Merkel pode ficar 16 anos no poder e Daniel Ortega não? Por que o Felipe González aqui pode ficar 14 anos no poder? Qual é a lógica? Por quê? Por que é seletivo? Por que quando o Lula falou que, de certa forma, concordava com o Hitler nos seus ideais, no sentido de que o homem que luta pelo que acredita, ele falou que concordava com isso, não foi cancelado, cara? Por que quando o Lula apoiou num comercial político de campanha do Maduro, ele não foi cancelado? Ele apareceu lá e deu apoio ao Maduro, Nicolás Maduro, um dos maiores ditadores vivos hoje. Nos 8 anos em que fui presidente do Brasil, tive a oportunidade de conviver com Nicolás Maduro, que era ministro das Relações Exteriores da Venezuela. Maduro se destacou brilhantemente na luta para projetar a Venezuela no mundo e na construção de uma América Latina mais democrática e solidária. Ele não foi cancelado e ele está em primeiro lugar nas pesquisas. Por que a gente não cancela esse cara? Sabe? Existe uma moral seletiva, existe o democrata de ocasião, sabe? No meio desse game. Essas mesmas pessoas, cara, que estão cancelando o Monark, que eu discordo, acho que ele tem que sair do Flow, acho que ele errou. Não existe defesa plausível. Mas o fato é o seguinte: essas mesmas pessoas cancelaram o Monark são as mesmas pessoas que foram antissemita com o Thiago Leifert naquele lance que ele teve com aquele ator da Malhação. E aí? Isso tudo, na minha opinião, cara, mostra como a sociedade está doente, tá ligado? E é muito triste eu ouvir o Flow crescer desde o começo, eu acompanho o Flow, desde quando ele tinha, sei lá, 1000 inscritos, pegava 500 negros na live. E hoje em dia vai ser estranho, né? Não ver o Monark lá, por mais que ele tenha falado dessa bosta. É estranho. Triste também, tá ligado? Por mais que eu concorde com o que aconteceu depois, ele sair de lá, etc. E é isso, eu acho que, enfim, se a gente quer uma sociedade saudável, cara, a gente tem que repugnar, tem que sim criticar, tem que sim cancelar, seja lá o que for, qualquer tipo de totalitarismo, qualquer tipo de radicalismo que venha da esquerda e da direita. Eu acho que, infelizmente, essas pessoas que estão cancelando o Monark não são pessoas que são democratas, são pessoas que são democratas de ocasião, estão fazendo isso só para pagar de baixo moral, mas são tudo filho da puta, no final das contas. E é isso, se você gostou do vídeo, essa é a mensagem que eu tenho para deixar. Deixa o seu like se você gostou, se você achou interessante a análise que eu fiz, um monólogo simples que eu fiz. E é isso. Será que se o Monark fosse de esquerda e estivesse apoiando Stalin e o stalinismo, ele estaria sendo cancelado? Eu acho que não.